Fala, criticante! Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre quais RPGs eu joguei em 2023, o que eu gostei, o que eu não gostei tanto, o que eu pretendo jogar também em 2024, no próximo ano, meio que fazendo um resumão aí do ano. Eu vou incluir tanto aqueles que eu mestrei, mas naqueles que eu joguei também como jogador. E aí, assim, eu vou tentar seguir, eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô olhando pro computador aqui, para tentar lembrar um pouco pela data, aqui eu fiz uma listinha, né? Então, começando o ano aí, meio que foi ano passado ainda, 2022, mas na virada de 2022, no finalzinho ali, a gente tava jogando aqui em live, inclusive, uma mesa de Harry Potter, a segunda temporada, que foi quando a gente pegou um sistema de Hogwarts RPG, que é um sistema PBTA, e a gente terminou aquela primeira temporada de Hogwarts na nossa live aqui, que tinha ficado meio em aberto. Então foi muito bacana encerrar essa primeira temporada, né? Quem sabe a gente faça outras aí. Foi muito legal usar esse sistema PBTA, porque eu acho que combinou bastante com a temática ali e o mundo que a gente já estava construindo ali dentro de Harry Potter mesmo. Também no começo do ano eu estava mestrando numa mesa paga, uma aventura que eu já tinha mestrado aqui, inclusive em live no canal, mas eu estava mestrando ela offline aqui, que é uma aventura de D&D quinta edição, que é Rime of the Frost Maiden. Eu cheguei a mestrar e jogar bastante D&D quinta edição até mais ou menos o meio do ano, não em live aqui, mas eu tava jogando offline. Então eu mestrei a Rime, eu mestrei as Minas Perdidas de Phandelver de novo, né, que é uma aventura que eu sempre mestro quando eu vou mestrar pra alguém iniciante, assim, pra que quer jogar quinta edição, né. Isso sem contar várias one-shots perdidas aqui ali de quinta edição, que é um sistema, assim, que eu gosto bastante, mas que esse ano eu fiquei um pouco mais afastado dele. Pra vocês verem, assim, que a questão nem é o sistema em si, mas muitas vezes a saturação mesmo que eu tava e o modo como algumas pessoas abordam e colocam o livro debaixo do braço aqui, como se isso aqui tivesse escrito em pedra e não fosse vivo ali na mesa, né? Só que essas mesas de quinta edição ficaram todas offline e eu não joguei ao vivo aqui, né? Nem tudo eu faço live aqui no canal. Quando é presencial também eu não faço live, né? E falando de presencial, essa mesma aventura, a Rime of the Frost Maiden, eu queria fazer uma experiência e tentar mestrar ela com outro sistema. Então, eu fui mestrar uma mesa presencial aqui com alguns amigos e eu mestrei a mesma aventura feita pra quinta edição, a Rime, usando o Old School Essentials, que é um sistema que eu joguei bastante esse ano, principalmente como mestre. E assim, foi uma experiência muito interessante mestrar a mesma aventura com um sistema e depois com outro sistema, e dá pra perceber claramente, nitidamente, assim, o clima que imprime, né? Eu senti que com Old School Essentials, aquela mortalidade do cenário, a dificuldade de viver ali no Vale do Vento Gélido, de explorar aquele lugar, foi muito maior. E os jogadores se preparavam mais para todos esses desafios, né? Uma coisa simples como a nevasca era um desafio por si só. E isso foi muito interessante de perceber, principalmente porque essa mesa da Rime que eu mestrei com o Old School Essential foi primariamente para pessoas que nunca tinham jogado o sistema e que nunca tinham jogado RPG na vida. E foi muito interessante ver a criatividade deles aflorando ali na mesa, foi muito interessante. Com o Old School Essentials também, já que eu tô falando dele aqui, eu cheguei a mestrar um one shot offline aí de UVG, né, que é Ultraviolet Grasslands. Até saiu em português, né, que é as paradarias ultravioletas e a cidade negra. Saiu pela Retropunk. E eu mestrei, foi super interessante essa experiência de mestrar no cenário, né, diferente, eu gostei bastante. Outro sistema que eu joguei bastante, principalmente offline aqui com os meus primos mais novos e tal, mas também em one shots aqui e ali, foi o Mouse Hitter, que é um sistema que eu gosto bastante. Eu mestrei ele também aqui em alguns eventos presenciais em Belo Horizonte que aconteceram, que achei maravilhoso e sempre flui muito bem, é muito divertido jogar com ratinhos ali, mas com aquela pegada de OSR, né, de old school, muito legal. Falando de Mouse Hitter também, né, lá em janeiro eu participei do mês de mentoria para mestragem, que é uma organização de vários criadores de conteúdo e pessoas e mestres que se reúnem para ensinar as pessoas a mestrar, dar mentorias mesmo. E eu escolhi esse sistema, o Mouse Hitter, para poder fazer essa mentoria, ensinando a galera a jogar e depois mestrando para essa galera, para eles terem experiência da aventura. Falando de Ozzy, esse ano eu também quis fazer aí a semana da mestragem, onde eu fiz vários vídeos preparando a aventura e depois mestrando ela, mostrando para vocês. E aí eu mestrei a aventura pronta, né, o Buraco no Carvalho, que também vem em português aí pela editora do RPG Planet Press, e tem live aí, foi uma experiência muito divertida participar disso aí nesse experimento aí gravado para vocês. Ainda com Old School Essentials, esse ano eu me preparei durante alguns meses aí para mestrar uma Mega Dungeon do Greg Lesp chamada Arrow Deep, que é uma Mega Dungeon baseada em Moria, do Senhor dos Anéis, que é um complexo de cavernas gigantesco, criado por anões, mas que foi perdido há vários séculos aí, que tá ali infestado de criaturas e perigos. Então eu tô mestrando essa Mega Dungeon aí com o Old School Essentials, tá sendo muito interessante. É uma aventura que tá sendo feita offline, né? Não tá sendo em live nem nada do tipo. Eu decidi um pouco desvincular
o que eu fazia em live, o que eu fazia, até porque eu quis, né, separar um pouco as coisas e fazer alguns jogos só pra curtir mesmo, sabe? E não necessariamente tudo que eu faço precisa ser em live, precisa ser gravado, precisa gerar conteúdo. Às vezes gera conteúdo de modo da experiência que eu tenho ali, eu falo sobre aquilo, mas não necessariamente tudo precisa ser gravado, porque eu percebi que a dinâmica é outra, sabe? Eu percebi que se eu faço tudo e tudo precisa ser um conteúdo gravado, por mais que, entre aspas, eu esteja perdendo a oportunidade de registrar aquela coisa incrível que acontece, a dinâmica é outra e o objetivo passa a ser outro. Então eu quis separar um pouco isso. Adventure Path, né, de Pathfinder segunda edição. Foi o Felipe que mestrou. Se eu não me engano, foi aquela aventura The Plague Stone, alguma coisa do tipo. Foram 10 sessões, se eu não me engano, aí. E foi bem divertido, assim, a experiência jogando Pathfinder segunda edição. Eu fiz um druida, né? Um elfo druida, foi muito interessante. Eu joguei também Vampiro, quinta edição. Uma mesa que o Kuma mestrou esse ano aqui, que foi Os Monstros. Foi uma aventura, uma crônica interessante de vampiro que a gente jogou. Deve ter dado umas 4, 5 sessões, se eu não me engano. Tá tudo em live aí, caso vocês queiram assistir. Também outra que o Kuma mestrou foi de chamado de Cthulhu. Então a gente jogou aí uma aventura de Cthulhu, a 7ª edição, né, do chamado de Cthulhu aqui em live também. E falando, né, em Cthulhu, né, eu mestrei na sexta-feira 13, numa das que aconteceu esse ano aqui, acho que foi em outubro, eu mestrei uma one-shot de Cthulhu Dark. Acho que é a primeira one-shot que eu faço gravada de Cthulhu Dark, que pra mim é um dos meus sistemas prediletos aí de Cthulhu Mitos, né? Principalmente pra aventuras puristas. Então eu mestrei essa one-shot aí, que foi uma aventura adaptada, né? Que eu peguei, que já existia, mas eu adaptei ela pra nossa região, mudei algumas coisas. E acho que foi muito interessante. Gostei muito do resultado de ter jogado com a galera e essa one-shot. Para além disso, eu tirei do papel um projeto que eu já tinha há muito tempo, que era fazer uma mesa de One Piece, um RPG de One Piece aqui no canal. A gente fez em live aqui, que é a mesa chamada Sonho Sem Fim. Você pode procurar aí, tem playlist. E a gente jogou usando um sistema brasileiro, gratuito também, chamado Fractal RPG, feito pelo Walter, né? Que inclusive acompanhou as lives assistindo lá ao vivo. Foi interessantíssimo. Acho que a mesa representou bastante o clima de One Piece ali. Foi muito divertido jogar essa mesa. Eu acho que o sistema favoreceu aquilo que o One Piece coloca, né? E eu sou muito fã. Eu fiz um mapa do mundo de One Piece, que inclusive ficou bem famoso quando a série de One Piece veio, né? Muita gente de canais grandes aí, o Jovem Nerd, por exemplo, eu vi outros canais pegando isso e mostrando esse mapa aí. Então, assim, fico muito feliz de que esse mapa que eu fiz pro RPG repercutiu bastante, né? E esse ano eu tava esquecendo aqui, mas a gente fez também um spin-off da nossa mesa de Rhyme que a gente mestrou aqui no canal, que a gente jogou aqui no caso. Lá na mesa de Rhyme, que foi feita em quinta edição, em determinado momento o Felipe, ele troca de personagem. Ele jogava com Varys, que era um ladino, guardião ali, né, ranger, e ele troca por um bardo. E aí, a gente, na época, né, o personagem dele saiu numa jornada solo ali pro Underdark, né, e a gente deixou isso de lado, continuou jogando. Só que a gente sempre ficou, e o que será que teria acontecido com Varys esse tempo todo? E a gente decidiu jogar essa aventura, esse spin-off aí depois, só com a história do Varys, o caminho do Varys. E a gente decidiu, inclusive, trocar o sistema. Então a gente adaptou aqui pro Old School Essentials e foi uma aventura com um jogador só. Então, um mestre e um jogador. E a gente fez uma loucura de tentar adaptar 2 momentos, o Varys do presente e o Varys do passado, para tentar jogar o background do Varys. Isso foi legal, porque a gente teve 2 ambientes ali para jogar, mas de certo modo as nossas sessões eram curtas, né? E eu percebi que ter essa divisão, às vezes, comprometeu um pouco o andamento da coisa. Foi super divertido e um final, assim, inesperado para essa aventura solo. Nem vou chamar de solo, né? Porque solo seria uma pessoa só, sem mestre. Mas essa aventura aí de um jogador. E foi muito divertido. Tivemos também live nesse ano aqui, pela primeira vez, Dragon Age RPG. E eu joguei essa aventura. Eu nunca tinha jogado nada de Dragon Age dos jogos, mas já tinha lido um romance sobre o cenário ali. E o Felipe que mestrou pra gente esse sistema. Eu joguei de anão, né? Pra variar. E gostei bastante de ter jogado ali no cenário, com o sistema próprio, né? Foi muito divertido. Uma aventura curta aqui no canal, mas que foi muito interessante. Também mestrei uma one shot esse ano de Ark, que é o cenário do Samuel Hernandes, lá do Brainstorm RPG. Ark é um cenário maravilhoso e eu usei o Old School Essentials, né, pra poder mestrar. Inclusive o Samuel foi um dos jogadores, a gente fez um one shot ali. O final foi bem aceleradinho, né, por conta do tempo, tava ficando muito tarde, mas assim, foi muito divertido ter mestrado nesse cenário incrível que é o Ark e explorado esse mundo de Dunas Negras. E aí, pessoal, mais ou menos ali no meio, pro final do ano, aconteceu uma surpresa que foi o financiamento coletivo do Old Dragon segunda edição, que eu já tinha jogado uma vez a primeira edição, mas não acompanhava tanto. E quando eu conheci o material da segunda edição, eu fiquei encantado. Participei do financiamento coletivo e comecei a estudar mais o sistema, entrar mais na comunidade. E eu fiquei muito feliz com o resultado assim do sistema de modo geral. Comecei a fazer conteúdo aqui e decidi fazer uma live aí de uma one shot. Era para ser um one shot da aventura da última caravana do outono.
Só que aí quem assistiu a live lá de One Shot percebeu, né, que no meio da aventura ali eles foram pra outro caminho. Eu até rasguei, assim, os papéis no meio da live. Beleza, agora vocês estão por conta de vocês aqui. Vamos ver pra onde vai. E a aventura, que era pra ser um One Shot, virou 3 sessões ali. E depois, né, o pessoal insistindo, gostando bastante, a gente decidiu transformar numa campanha. E a gente tá jogando essa campanha de Old Dragon segunda edição. Até hoje, né, a gente deu uma pausa aqui pro final do ano, mas a gente volta em janeiro. E tá sendo muito divertido. Eu animei tanto com isso que eu fiz uma adaptação pra Ragnarok Online. Ou seja, pra jogar RPG de mesa no mundo de Ragnarok Online com o Old Dragon segunda edição, porque ele é super versátil. Ele permite que você faça adaptações. Então eu criei as classes, os itens mágicos e tudo. Tem vídeo aí no canal caso você queira procurar. Então foi muito divertido, né? Também joguei aqui no canal o The Vintage com o próprio Kiral, mestrando aqui uma one shot aí pra gente, que acabou se tornando em 2 partes. A gente nem conseguiu terminar ela, mas eu já tinha jogado, experimentado The Vintage antes com o Kiral lá em Zahara, né? Que era o proto-sistema, ele tava montando ali algumas coisas ainda. E foi muito divertido. Esse ano eu fiquei feliz porque eu consegui conciliar o RPG assim com outras coisas, né? Eu consegui separar um tempo pra ele, de forma que eu conseguisse lidar bem com as coisas que eu tava fazendo. Não só mestrar também, jogar em várias mesas. Isso foi importante pra mim também. E testar sistemas diferentes, eu acho que foi muito interessante. Outra coisa interessante é que eu consegui jogar mais presencial, né? Então, pós-pandemia, a gente foi voltando. Eu consegui mestrar em alguns eventos aqui em Belo Horizonte, né? Junto com a galera lá da Eternalis, por exemplo. Um abração aí pro pessoal da Eternalis. Eu mestrei lá no Nerd Experience que teve aqui. Mestrei também no Anime Festival que aconteceu. Mestrei também no Anime Festival que aconteceu em novembro aqui em Belo Horizonte. Foi muito divertido. Mestrei várias mesas de vários sistemas. Se você jogou comigo, deixa aqui seu comentário. Esse ano eu também joguei algumas mesas e one-shots de ordem paranormal, como jogador sempre, mas sempre aí com o Irisson, o filho do Chocobo, mestrando. Algumas inclusive em live, que tá lá no canal dele. Foi super divertido. Ter esse contato com o sistema e tal foi muito bacana. Esse ano também a gente começou nossa mesa aberta de Paradoxia, que eu tô mestrando em Old Dragon segunda edição, e é aberto pra qualquer um jogar lá no Discord do canal. E assim, eu tava com a impressão, antes de gravar esse vídeo aqui, que eu tinha jogado pouco, porque eu sinto que tem tanta coisa legal pra testar, experimentar, e eu sinto que falta tempo. Eu sinto que eu não consegui jogar tudo que eu queria. Mas é assim mesmo, com livro, com filme, sempre tem essa sensação, e é por isso que eu tenho cada vez mais tentado escolher melhor as mesas que eu jogo, as aventuras que eu entro, né? Principalmente de coisas mais longas, porque tem sistema realmente que eu tenho percebido que ele funciona melhor e você consegue extrair o melhor dele em mesas mais longas. Só que não dá pra jogar a mesa mais longa de tudo, né? Eu fiquei com vontade de jogar mais de Senhor dos Anéis, o sistema do One Ring. Eu tenho vontade de jogar, colocar na mesa mesmo aqui o Forbidden Lands pra fazer uma mesa mais longa, né? Porque o que eu joguei até agora foram experiências muito curtas. O Traveler, que eu tô doido pra jogar, principalmente depois que eu li a fundação do Isaac Asimov, li a trilogia. Eu tenho tentado ser um pouco mais seletivo pra aquilo que eu digo sim. E até pras pessoas com as quais eu jogo também, sabe? Eu tenho tentado jogar com pessoas diferentes pra ter mais experiência também. Assim, tem várias coisas que eu queria jogar, experimentar aqui no canal ainda, né? E aí, assim, vou falar um pouco dessas expectativas, mas eu queria que vocês entendessem que isso é um compromisso que eu tô fazendo. Talvez eu vá jogar, mas não vai ser em live, sabe? Ou talvez eu tô animado de jogar isso agora e depois essa vontade passe. Então eu só quero falar como vontades que eu tenho de coisas pra experimentar, de mesas, aventuras pra jogar. Ano que vem fazem 50 anos de D&D, então eu queria ler como é que tá essa questão do sistema aí, o que evoluiu, e testar, né, pra jogar aí uma mesa com o D&D ou com a quinta edição em esteroides, como o pessoal tá falando aí, né? Tem bastante tempo também que eu tô protelando, né, uma mesa com Tormenta 20, que eu já li vários romances e eu gosto bastante do cenário, mas pra jogar mesmo, assim, eu nunca parei pra jogar nada a fundo de Tormenta 20. Então é uma intenção que eu tenho. Arcana Primária, que é um sistema que eu quero colocar uma mesa também, eu acho interessante. É um sistema nacional incrível aí. Tales from the Loop, eu queria jogar mais Tales from the Loop. Vai sair também o Electric State aí. Então talvez alguma coisa que misturasse o Tales from the Loop e aí pegasse o Things from the Flood, que é a continuação com adolescentes, e depois o Electric State. Seria muito legal, né? Até porque vai ser um filme da Millie Bobby Brown no mundo de Electric State, né? Então acho que eles até estão lançando um pouco por causa disso, né? Symbaorum, tem várias coisas interessantíssimas. Eu gosto muito dos RPGs da Free League, né? De modo geral. Acho que eles fazem um ótimo trabalho com os RPGs deles e acho incrível, assim. Quero jogar mais coisas de Old Dragon, né? Porque eu tô gostando bastante do sistema. Quem sabe a mesinha de Ragnarok Online com a adaptação que eu fiz. Queria jogar algo no cenário de Nome do Vento ali. Principalmente, talvez, na academia, porque é um cenário que eu amo, né, de literatura, assim, o Nome do Vento é incrível. Eu queria jogar alguma coisa no mundo de The Witcher. Tem uma Mega Dungeon também, que ela é pra old school, só que ela é como se fosse o castelo de Hogwarts de Harry Potter. Ela chama Brook Castle. E, cara, pelo que eu li, eu fiquei muito animado de colocar esse mesa, sabe? Porque imagina um castelo pra você explorar ali, sabe? Eu fiquei muito interessado em jogar isso, colocar na mesa. Cthulhu, né? Que é o Call of Cthulhu, que é um chamado de Cthulhu onde você joga com gatinhos. Eu queria jogar mais algo de Cthulhu Dark, mais longo também, né? Que não seja simplesmente one shot. E assim, tem muita coisa, sabe? Acho que eu fui falar aqui, né? De tudo que eu quero jogar. Acaba caindo no erro, porque nem tudo aqui eu vou lembrar agora.
agora, mas basicamente é isso. Achei legal trazer esse resumo aqui também para eu relembrar do meu ano, como é que foi. E aí eu queria ver de vocês, o que é que vocês jogaram, o que é que vocês gostariam de ver aqui no canal, o que é que vocês sugerem que eu experimentem, né? É muito legal ouvir a opinião de vocês e saber o que vocês têm de dicas aí. Por quê, né? Me fala por quê, não fala só o quê, não. Joga isso porque tal coisa, parecido com isso, vai ser legal por tal motivo. Isso é uma referência pra mim pesquisar melhor depois, tá? Obrigado, galera. Talvez esse seja o último vídeo desse ano. E se eu não ver vocês antes aí, feliz 2024. Desejo tudo de bom pra vocês, família aí, nesse ano que vem. Muito RPG pra nós. Vou deixar um outro vídeo aqui pra você assistir. Tem muito vídeo aí no canal pra você maratonar. E até mais.